Fala galera, tudo bem? Professor André Luiz aqui falando. Vamos resolver mais uma questão sobre mistura de soluções. Vamos lá. O eletrólito empregado em baterias de automóvel é uma solução aquosa de ácido sulfúrico. Uma amostra de 7,50 ml da solução de uma bateria, ou seja, de ácido sulfúrico, requer 40 ml de hidróxido de sódio, 0,75 mol litro, para sua neutralização completa. Calcule a concentração em quantidade de matéria do ácido na solução da bateria. Então, isso aqui é uma questão clássica de neutralização. Nós temos um ácido, uma base, que vai gerar sempre o quê? Um sal mais água, né? Então, vamos lá. Então, nós temos o ácido sulfúrico, que é o H2SO4. Mais quem? O hidróxido de sódio, que é o NaOH. Então, isso aqui vai gerar quem? Um sal mais uma água. Então, vamos fazer o seguinte. Esse H2SO4, como é que fica ele, né? Isso aqui é a mesma coisa de H mais SO4, 2 menos. E o NaOH, isso aqui é a mesma coisa de Na mais OH menos. Então, negativo atrai positivo, positivo é atraído por negativo. Então, vai ficar, o sal formado vai ser o Na mais com o SO4, 2 menos. A gente faz aquela regrinha do cruz, credo, né? Então vai ficar Na2SO4. E o H mais vai de encontro com o OH menos, gerando a nossa água, né? O H2O. Logo, o meu sal formado vai ser o Na2SO4, ou seja, o sulfato de sódio, mais a água, H2O, né? Então, é assim que nós chegamos à nossa equaçãozinha, né, de neutralização. Então, o segundo passo que nós devemos fazer, o que é balancear ela, né? Então, vamos para o método da tentativa. Eu tenho Na aqui, ó, 1, né? Então, aqui eu tenho quantos Na? 2. Tem um enxofre aqui, né? Então, aqui eu também vou ter que ter um enxofre. Tenho 2 hidrogênios, mais 2 hidrogênios aqui, eu vou ter 4 hidrogênios. Então, o outro lado também tem que ter 4 hidrogênios. Já tem 2 aqui, 2 vezes 2 hidrogênio, 4 hidrogênios. Aí a gente analisa agora quem? O oxigênio. Tem 4 oxigênios, mais 2 aqui, 6. Então, o outro lado também tem que ter 6 oxigênios. 4 mais 2 oxigênios também tem 6. Então, tá ok, né? Nossa equação está balanceada. Então, agora vamos para os dados que ele deu na questão. Ele falou o seguinte. Ele falou que o volume da solução de NaOH é de 40 ml, ou seja, 0,04 litros. E ele deu que a concentração de NaOH nessa concentração é de quanto? Nessa solução, né? É de quanto a concentração? 0,75 mol por litro. Então, com esses dados aqui, a gente consegue descobrir o quê? O número de mols de NaOH. Então, eu sei que a concentração molar de NaOH é o número de mols de NaOH, que é o meu soluto, dividido pelo volume da minha solução. Então, quem é o número de mols do NaOH? É a concentração vezes o volume da solução. Logo, o meu número de mols de NaOH vai ser a minha concentração é 0,75 e o meu volume vai ser 0,04. Logo, meu número de mols de NaOH, isso aqui vai ser 0,75 vezes 0,04. Isso aqui vai dar exatamente 0,03 mols. Então, isso aqui é a quantidade de mols de NaOH. Então, é o seguinte. Eu tenho aqui 0,03 mols de hidróxido de sódio. Observem aqui, ó, a proporção, né? Eu tenho 1 mol de ácido para 2 de base. Então, se eu tenho 0,03 mols de base, é porque eu preciso da metade no ácido, concorda? Então, quem é a metade de 0,03? 0,015 mols. Beleza? Porque a proporção é de 1 para 2. Então, se eu tenho 0,015 de ácido, se eu multiplicando isso por 2, vai bater os 0,03 que eu tenho, né? Então, eu acabei de descobrir
a quantidade de mols, ou seja, o N, né, do H2SO4. Dessa forma, eu consigo descobrir o quê? A concentração de ácido sulfúrico. Não é isso? Então, vamos lá. Como é que fica a minha concentração de ácido sulfúrico? Seguinte. A concentração de ácido sulfúrico vai ser... Lembrando que ele não quer a concentração depois, né? Ele está falando do ácido sulfúrico. Todo esse ácido ele vai ser o quê? Vai ser ionizado, né? Então, eu preciso calcular ele antes, né? É na solução de bateria. Então, é o que ele fala aqui, ó. Para não ter dúvida, é por isso que eu estou falando, ó. Solução de bateria, que é o H2SO4, certo? Então, quem vai ser a minha concentração? É o número de mols, 0,015, dividido pelo volume da solução, que é de 7,50 ml, só que eu tenho que utilizar ele em litros, ou seja, 0,0075 litros. Quando eu faço essa divisão, vai dar exatamente 2 mols por litro. Então, está aqui a concentração da minha solução, a minha concentração de ácido sulfúrico, né, na minha solução de bateria. 2 mols por litro. Então, a letra A, resposta 2 molar. Letra B, escreva a equação balanceada, já fizemos, né, de neutralização total, fornecendo os nomes dos produtos formados. Então, quem são os produtos formados? Esse carinha aqui é o sulfato de sódio, né? E aqui quem é? A água. Então, tá aqui o meus formado, né? Sal mais água. Então, espero que tenha ajudado vocês.